texto na sua originalidade, isso fica muito mais claro e muito mais evidente. Então, o que o texto está dizendo é que nós erramos, nós fazemos coisas erradas, nós pecamos, porque a gente nasceu com essa tendência no nosso coração. A gente nasceu inclinado para fazer aquilo que é errado. Então a gente sabe desde criancinha o que é certo, que papai e mamãe ensinam, mas a gente gosta de fazer o errado. A criança, ela tem até aquele prazer de quebrar a regra. É interessante como desde pequenininho a gente vê isso em muitas crianças, não em todas, mas em muitas. E parece que quando se diz não, aí que dá vontade de fazer. Isso a gente acompanha desde a infância e é assim também na vida adulta. O texto bíblico diz que antes da lei ser dada, havia pecado no mundo. Que lei é essa? Ele está falando da lei de Moisés. Moisés foi um profeta no Antigo Testamento e Deus disse para ele boa parte da sua lei espiritual, ele escreveu isso, está nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele está dizendo que antes de Moisés conceder a lei, escrever a lei, e as pessoas terem muito certo o que pode e o que não pode, ele está dizendo que o pecado já estava no mundo. Então não é que as pessoas se tornaram pecadoras só a partir do momento que a lei espiritual foi escrita. Não, antes da lei ter sido escrita, ela começou a ser escrita com Moisés, o pecado já estava no mundo. Então não é a lei que traz o pecado, mas o pecado ele já existia. E aqui ele diz no verso 13, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Aqui outro versículo importante que muita gente entende errado. As pessoas acham que antes de Moisés, todo mundo foi salvo, todo mundo foi para o céu, porque eles eram inocentes. Assim também, as tribos indígenas que não conhecem a lei de Deus, que está aqui na Escritura, eles também são inocentes, porque porque antes da lei ser dada, o pecado não é levado em conta. Isso é um erro de interpretação. O que o texto está dizendo é que quando não há lei, o pecado não pode ser contabilizado. Não dá para você saber quanto que você pecou, quantificar e qualificar isso. Mas o pecado, ele existia e sempre existiu. Então ele vai dizer no verso 14, justificando, concordando com o que eu estou dizendo. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, ou seja, mesmo antes da Bíblia começar a ser escrita, a morte já reinava no mundo, ou seja, o pecado já estava fazendo estrago no mundo, todas as pessoas já eram pecadoras, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, mesmo que as pessoas não tenham cometido o pecado de Adão exatamente igual, o pecado já estava nelas, elas cometeram os seus próprios pecados por causa dessa natureza pecaminosa, assim como Adão também pecou e deixou esse legado para nós. O que esses versículos iniciais nos ensinam? Que Adão era um homem perfeito, no sentido de que ele não tinha pecado, Deus o criou assim completamente bom, e Deus deu a ele a liberdade de escolher, de continuar nessa condição, ou de decidir viver uma vida distante de Deus. Adão decide viver uma vida distante de Deus, e a partir desse momento, todos os descendentes de Adão e de sua esposa Eva, até chegar em nós, milhares de anos depois, nascem com a presença do pecado dentro deles. Então o legado que Adão deixou para nós é o legado do pecado. E por causa do pecado veio a morte. Quando Deus criou Adão e Eva, eles não morreriam. Nós não sabemos o que aconteceria, mas não havia esse processo de envelhecimento, de enfermidade. Os homens e as mulheres, se não tivessem pecado com Adão e Eva, eles não iriam padecer as enfermidades, nós não saberíamos como seria a questão da medicina. Alguns irmãos ali, temos outra irmã ali também na área da saúde, estariam talvez tendo que cuidar do jardim do Éden. A gente não sabe como seriam os detalhes, mas certamente a Bíblia aponta que essa condição de envelhecimento, nesse sentido, de um corpo que vai morrendo, e as enfermidades, e um corpo suscetível a organismos que nós não vemos a olho nu, tudo isso é a morte que entrou por causa do pecado. Então o legado de Adão é a morte. Os efeitos da desobediência de Adão é deixar
toda a humanidade nessa condição de pecado. Então, meus queridos, por que as pessoas, elas, por mais legais que elas sejam, uma hora ela vai pisar no seu calo? Por que, por mais bem intencionado que um político seja, ele vai errar? Por que existe guerra? Por que existe tragédia? Por que existe fome? Porque nós somos filhos de Adão e de Eva. E o pecado está no âmago do nosso ser. O maior erro que um cristão pode cometer é acreditar que tudo pode ser perfeito através do exercício da própria humanidade. Então, se nós fizermos como seres humanos, vai ficar pleno, vai ficar perfeito, o país, a economia, a saúde, tudo isso é utópico. De uma perspectiva cristã, de uma visão cristã, nós sabemos que os seres humanos podem desenvolver a criação e fazer com que as condições sejam melhores, mas nunca será perfeito aqui na Terra. Por isso que a igreja também tem dificuldades, por isso que na igreja também tem coisas difíceis, por isso que na igreja também às vezes tem incoerências, porque aqui estão filhos de Adão e filhos de Eva. Então, esses primeiros versículos mostram esse legado da desobediência de Adão. E aí ele termina no verso 14 dizendo que Adão prefigurava aquele que havia de vir. Esse texto é muito forte. O texto está dizendo que Adão era um sinal, ele era um modelo daquele que havia de vir. Ele está falando de Jesus. O texto é tão profundo porque o que Paulo está dizendo é que Deus, quando ele criou todas as coisas, antes de criar, ele já sabia como tudo ia desenrolar e já tinha sido decidido antes da criação que Jesus iria vir ao mundo para resolver um problema que ainda aconteceria. Então, quando Deus cria Adão, ele cria Adão de um jeito que é parecido com o jeito que Jesus viria. É muito interessante isso, porque quando o texto bíblico fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é só o Deus eterno e imaterial, mas está falando que Adão foi criado parecido com o jeito que Jesus iria se encarnar. É muito profundo aqui o que ele está dizendo. E aí, a partir do verso 15, então, ele vai falar do legado desse que havia de vir. Ele vai falar do legado do segundo Adão, desse segundo homem que nasceu sem pecado. Mas, contanto, todavia, porém, o dom gratuito não é como a ofensa. A ofensa de Adão trouxe morte para todo mundo. O presente gratuito que Deus dá é o contrário disso, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, ou seja, através de Adão o pecado entrou e por causa do pecado entrou a morte, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O texto está dizendo que os efeitos do legado de Jesus é maior do que os efeitos do pecado. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. O texto está dizendo é assim, por causa do pecado de um só homem, todo mundo se tornou pecador e todo mundo morreu nos seus pecados. O sacrifício de Jesus, apesar não só de um pecado, mas de todos os pecados e de todas as ofensas, ele é poderoso para derramar graça e perdoar todo aquele que aceitar esse sacrifício de Jesus. Então ele está mostrando que o legado de Jesus é superior do que o legado de Adão. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Enquanto as pessoas sem Deus vivem debaixo do pecado por causa do pecado de Adão, da ofensa de Adão, de um só, nós que estamos em Cristo Jesus, vivemos uma vida plena, cheia da graça de Deus, reinando em vida por meio de Cristo Jesus. O reino de Deus, ele é espiritual. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Jesus disse, o meu reino está em vocês, porque Deus está reinando espiritualmente em nós. Nós temos o senhorio, o reinado de Jesus sobre nossas vidas. Então, o legado de Jesus é maior do que o legado de Adão, porque o legado de Adão leva à morte, e o legado de Jesus leva à vida.
Então, do verso 15 ao verso 17, ele faz essa contraposição e mostra os efeitos da obediência de Cristo. O primeiro Adão, com a sua desobediência, levou ao pecado e levou à morte para todo mundo. E o segundo Adão, que é Jesus, com a sua obediência, oferece a todos graça, vida e misericórdia. No verso 18 e verso 19, ele vai mostrar um princípio espiritual muito importante, que é o princípio da substituição. Isso aqui é algo muito importante, isso é um princípio cristão muito importante e que você não encontra nas outras religiões do mundo. Ele diz assim, verso 18: assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Ele está dizendo o seguinte: assim como nós nascemos em pecado por causa de Adão, que era o nosso representante, Jesus é o nosso representante, para que, se nós crermos nele, os nossos pecados sejam perdoados, a gente não viva mais debaixo da morte, mas agora a gente viva para a vida. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É interessante que ele trabalha no verso 19 assim: pela desobediência de um só homem, que é o primeiro Adão, muitos se tornaram pecadores. Está no passado, se tornou pecador. Nós nascemos pecadores por causa da ofensa de Adão. Agora o que ele diz a seguir, que por meio da obediência de Jesus, o segundo Adão, muitos se tornarão justos. Primeiro, porque isso ainda está acontecendo, até Cristo voltar, muitos se tornarão justos. Segundo, que não é algo automático, como no caso da ofensa. No caso da ofensa, todos se tornaram pecadores. No caso da graça, no caso da obediência de Jesus que nos beneficia, nós podemos nos tornar justos. Nós podemos ser considerados justos se nós crermos, se nós aceitarmos esse sacrifício de Jesus. Então, aqui nesses dois versículos, ele apresenta essa condição de substituição. Da perspectiva espiritual, numa perspectiva de Deus, ninguém pode ser aceito por si próprio, porque nós nascemos pecadores, filhos de Adão e de Eva. Mas nós podemos ser considerados justos diante de Deus por causa da obra do próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus. E existe essa possibilidade de substituição. Nós cremos em Jesus e toda a indignação de Deus, a justiça de Deus que seria derramada sobre mim, pecador, merecedor dessa indignação de Deus, foi derramada sobre Jesus. Então agora eu posso não experimentar a ira de Deus, mas a graça e a bondade de Deus. E finalizando, verso 20, a lei veio para que aumentasse a ofensa. Ele diz, olha, a lei do Antigo Testamento, ela não veio para salvar ninguém, porque o que salva é a crença de Jesus e esse sacrifício substitutivo. A lei, ela veio para aumentar a ofensa. Em qual sentido? Ela veio para que as pessoas soubessem que elas eram pecadoras. Porque antes da lei de Moisés, antes da Bíblia, as pessoas viviam em pecado, a morte reinava no mundo, todo mundo pecava, morria por causa do pecado, e ninguém sabia o que era pecado e o que não era pecado. A partir do momento que eles começaram a ter esclarecimento pela lei, eles começaram a ter a dimensão do pecado, e esse é o sentido do aumento da ofensa. E aí ele diz, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Aí é um versículo que na tradução antiga diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É muito interessante, a gente vai analisar agora esse versículo à luz do seu contexto, porque todo mundo usa esse versículo errado. Primeiro, alguns dizem assim, eu sou cristão, eu aceitei Jesus, vou viver no mundão, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Antinomismo, ou seja, deixa a lei de lado, nomos, lei, deixa a lei de lado, o importante é a graça de Deus. Então quanto mais eu pecar, mais Deus vai derramar a graça na minha vida. Eu já vi gente pecando e falar isso. Não, onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu estou na graça. E o camarada, daquele jeito, Natan. Então, esse é o primeiro pensamento errado, o texto não está falando nada disso. Segunda interpretação errada do texto é assim, Juiz de Fora, uma cidade decadente na sua moralidade, mas as igrejas vão crescer, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O texto também não está falando nada de cidade, o que o texto está falando é que, onde aumentou o pecado, ou seja, quando a lei de Deus traz em você essa consciência de pecado,
E aí o pecado aumenta, porque você começa a ver, através da palavra de Deus, quão pecador você é. A consciência de pecado aumenta muito mais ainda a graça, porque quanto mais eu compreendo que eu sou pecador, mais eu compreendo o poder da graça de Deus na minha vida. Aquele que aceita Jesus novo, ele não entende o quanto ele é pecador. A gente estava conversando ali agora, o pessoal que vai batizar, é muito engraçado. Se eu desse meu testemunho para eles, ia cair todo mundo da cadeira. É impressionante como a falta de conhecimento profundo da palavra de Deus faz com que eles não tenham dimensão de quão pecadores eles são. E quanto mais a gente conhece a lei de Deus, mais a gente olha no espelho e fica desesperado, porque a gente vai vendo quão horrendo a gente é, e a gente vai entendendo ainda maior a dimensão da graça de Deus, como pôde a graça de Deus salvar um pecador como eu. Então é isso que ele está dizendo, e o verso 21 conclui, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que esse texto nos ensina, meus irmãos, é que os efeitos do pecado provenientes da desobediência de Adão levam à condenação e à morte para a humanidade. Não há escapatória, não há possibilidades, não há religião que resolva os problemas do ser humano, da civilização. O legado de Adão é esse efeito da desobediência de Adão, é esse pecado, que a gente nasce com ele. Os efeitos da graça provenientes da obediência de Jesus é o contrário, leva à justificação e leva à vida. Então Paulo está fazendo um paralelo entre Adão e Cristo, ele está fazendo um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão, mostrando os efeitos da obediência de Jesus e da desobediência de Adão. Ele apresenta esse princípio de substituição que a gente vê ao longo de todo o Antigo Testamento. Quando Adão peca, Deus falou para ele, no dia que você pecar, certamente você vai morrer. No dia que Adão morreu, no dia que Adão pecou, quem que morreu? Quem lembra quem morreu no dia que Adão pecou? Deus foi lá, matou um animal, derramou o sangue do animal e fez uma roupa de pele para Adão. Então, no lugar de Adão morrer, uma criatura inocente morreu. Um petzinho amoroso do jardim do Éden morreu, por causa de um pecador safado que era Adão. Não é que Deus queria fazer uma roupa totalmente aleatória. Não, é essa a ideia. Alguém vai morrer por causa do seu pecado. É isso que está acontecendo aqui. E as folhas de figueira, que é a roupa que Adão tinha feito, representam o quê? Uma roupa insuficiente, ou seja, representa essa tentativa do homem de resolver o problema do pecado, que não consegue. Quem vai sobreviver na floresta com roupa de figueira? Então Deus mata o animal e dá roupa com durabilidade, ou seja, alguém morreu para que Adão tivesse sobrevida e tivesse tempo para se arrepender. Deus deu para ele 930 anos de oportunidade. 930? Foi 900. Acho que Adão foi 930 ou 965. Quase um milênio. Depois a gente vê Abraão. A gente não está pregando aqui sobre Gênesis. Você lembra que Isaac estava para morrer e Deus salvou Isaac e morreu um cordeiro no lugar de Isaac. Então a gente vê isso em todo o Antigo Testamento. Quando chega Moisés, Deus fala, todo o primeiro filho homem da família é meu, Deus diz. Então todo casal que tinha um primeiro filho homem, tinha que ir lá e matar um animal, para que a criança não fosse sacrificada a Deus. A gente vê isso o tempo inteiro no Antigo Testamento, esse sacrifício substitutivo, esse princípio da substituição. Depois ele ensina que a lei não gera o pecado, mas ela nos ajuda a perceber o pecado, e a lei não salva. Então a grande questão aqui, enquanto nós caminhamos para a conclusão, para as aplicações finais, é: você é filho de Adão ou você é filho de Deus? Você é filha de Eva ou você é filha de Deus? Porque a Bíblia diz que nem todo mundo que nasce é filho de Deus. Aqui no Brasil a gente fala isso, todo mundo é filho de Deus. Isso não é verdade, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, só é filho de Deus quem crê em Jesus. É isso que a Bíblia diz lá em João capítulo 1, que aqueles que creram em Jesus, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Então,
ou você está debaixo do legado de Adão e Eva, ou você está debaixo do legado de Cristo Jesus. Qual é o legado que você está carregando e qual o legado que você está desenvolvendo? Isso é uma primeira reflexão para que você tome uma decisão na sua vida. Se você, apesar de evangélico, diante de um texto desse, percebe que o que reina na sua vida é o pecado, é a morte espiritual, você ainda é filho de Adão e ainda não é filho de Deus, esse é o momento de você pedir a Deus para ter misericórdia da sua vida e crer no que Cristo fez por você na cruz e assim ser beneficiado pelo princípio da substituição. E no lugar de você morrer e perecer eternamente, por causa daquilo que Cristo já sofreu, você poder ser salvo e viver eternamente. E um segundo princípio importante, não diz respeito só a essa tomada de decisão para a conversão, mas para que você entenda, como alguém que já passou por isso, o valor da sua salvação. E compreenda melhor a sua salvação e possa caminhar com gratidão. Muitas vezes vivemos uma vida amarga, uma vida triste, e se nós nos alimentássemos mais dessas verdades espirituais e fôssemos mais gratos a Deus pela nossa salvação, talvez nós teríamos mais fontes de alegria no nosso dia a dia, que nos deixaria inclusive mais saudáveis. E é o que possibilita, inclusive, com que a gente possa enfrentar situações difíceis no nosso dia a dia, provações terríveis, mas manter o que nós chamamos de alegria da salvação. É compreender isso, que você nasceu descendente de Adão, descendente de Eva, o pecado nasceu dentro de você, e você viveu em pecado, você era merecedor da morte, do inferno, mas Deus, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele te alcançou, e o legado de Cristo Jesus passou a ser eficiente sobre a sua vida, não só suficiente para se salvar, mas suficiente para te salvar, mas passou a ser eficiente e te salvou efetivamente. E você passou agora a ser uma filha de Deus, você passou agora a ser um filho de Deus. Então, diante dessa compreensão de quem nós somos e o legado que recebemos de Cristo Jesus, nós podemos caminhar com mais gratidão, com mais alegria, não gratidão ao universo, porque eu acordei, mas essa gratidão a Deus que te salvou. Você não está mais debaixo do jugo do pecado de Adão. Você não está mais debaixo dessa depravação espiritual total, o que os teólogos chamam de pecado original. O pecado original não diz respeito ao primeiro pecado, mas às consequências do primeiro pecado que fez com que todos nós nascêssemos pecadores. Agora você é nova criatura em Cristo Jesus. O pecado não tem mais domínio, não tem mais poder sobre a sua vida. Você está debaixo do legado do segundo Adão, que é Jesus Cristo. De forma, meus irmãos, que nós não podemos voltar para o passado, voltar para o legado de Adão. Não devemos mais viver segundo aquilo que o nosso pai Adão nos ensinou, mas viver segundo o legado de Cristo Jesus. Não devemos viver os padrões do primeiro Adão, desobediência, fruto de orgulho, de querer ser como Deus. E querer ser como Deus não significa eu quero ser adorado como Deus, significa de uma forma bem secular, bem contemporânea, significa querer viver segundo suas próprias leis. Ah, pastor, mas eu nunca escrevi nenhuma lei. Você não precisa escrever. Quando você vive do jeito que você quer, desprezando a lei de Deus, você está sendo Deus para você mesmo. Você está vivendo de acordo com o seu próprio padrão. Esse foi o pecado de Adão, esse é o pecado de Eva, esse é o pecado que muitas vezes nós cometemos. Viver segundo o legado de Jesus é viver segundo as leis de Deus, é viver segundo o padrão de Deus. Fora isso, não há neutralidade. Ou nós estamos desenvolvendo a obra de Adão, ou nós estamos desenvolvendo a obra de Jesus. Eu concluo com a grande ideia, uma frase que sintetiza tudo isso que nós trabalhamos para te auxiliar na compreensão. Meus irmãos, o poder da graça de Deus, proveniente de Cristo Jesus, é maior do que a força do pecado proveniente de Adão. É isso que Paulo quer nos ensinar aqui, que nós estávamos debaixo da força do pecado, que é proveniente do pecado de Adão. Mas Jesus, quando ele morre e ressuscita,
Ele agora nos possibilita vivermos debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus em Cristo Jesus é maior do que o pecado que nós recebemos de Adão. De forma que não há mais desculpas para nós que estamos debaixo da graça de Deus continuarmos embaraçados no pecado. Porque a graça de Deus em Cristo é maior do que o pecado. Nós podemos lutar contra o pecado e nós podemos viver segundo a graça de Deus. Amém, gente? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado porque nós nascemos pecadores e por isso nós pecamos. Nós somos filhos de Adão, filhos de Eva, e não só herdamos a herança do pecado, não só nascemos debaixo dessa maldição, mas nós pecamos e reforçamos isso tudo. Mas nós queremos te dar graça, Senhor, porque o teu amor nos alcançou. Cordeiro de Deus, como cantamos aqui, morreu, ressuscitou e é digno da nossa adoração porque derramou graça sobre nossas vidas. Apesar, Senhor, do primeiro Adão ter errado, de nós termos errado e temos recebido esse legado de pecado, de morte, glórias ao teu nome e graças, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor veio à terra e o segundo Adão, nosso Senhor Jesus, morreu por nós, para desfazer o pecado, desfazer as obras do diabo e nos dar, Senhor, vida eterna, vida verdadeira e vida abundante, Senhor. Que isso seja fonte, Deus, de salvação para todos que aqui estão, que não tenhamos no nosso meio simplesmente religiosos, ouvintes, mas aqueles que de fato se beneficiaram dessa verdade e a partir desse princípio da substituição tomaram uma decisão de estar com Cristo e pela fé recebem essa graça e são considerados justos por Deus. E que nós, que pela graça do Senhor já estamos debaixo desse legado segundo Adão, que é Cristo Jesus, não voltemos mais para os rudimentos do tempo presente, desse mundo tenebroso, não voltemos mais para as práticas do tempo que nós éramos somente filhos de Adão. Nos ajuda, Senhor, a caminhar nessa novidade de vida que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, porque o Senhor Jesus veio para resolver o problema do nosso pai Adão e agora nós somos filhos desse amor, filhos dessa graça. E nós assim oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.